Sejam bem-vindos ao 220, o podcast sobre alto desempenho, saúde e produtividade. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui uma pessoa incrível, o Fábio Gurgel. O Fábio, para quem não conhece, é tetracampeão mundial de jiu-jitsu e fundador da Aliança, a equipe mais vencedora do mundo. Fábio, super obrigado, que honra ter você aqui no nosso primeiro episódio. Muito obrigado a você, Gabriel, é um prazer estar com vocês aqui. Boa. E Fábio, antes da gente começar, deixa eu agradecer aqui os nossos dois grandes patrocinadores que têm tudo a ver com alto desempenho. O primeiro é o pessoal do Super Coffee, que apoia a gente aqui em todos os podcasts e que é uma bebida energética que vai te ajudar a ter disposição para trabalhar, para estudar e para fazer suas atividades físicas. O segundo é o pessoal da Ómeas Vitaminas, os nossos amigos, onde você faz um quiz rapidinho e você personaliza as vitaminas para você de acordo com seus objetivos e de acordo com o seu estilo de vida. Para os dois, pessoal, tem descontinho aqui usando o cupom podcast220 e tem link na descrição também, beleza? Confere lá. Bom, pra gente começar, deixa eu explicar pros nossos ouvintes e até pra você que também a gente alinhou rapidinho, qual que é o grande objetivo desse podcast. A gente criou há alguns anos o Deep Growth, que é um podcast muito voltado para negócio, os negócios que crescem bastante, a gente entende isso. E ao longo desses, a gente já gravou 50 episódios, a gente vê que, por trás de empresas de alto desempenho tem pessoas de alto desempenho também. E aí eu e a Thay, que não tá comigo agora aqui porque teve um neném recente, a gente pensou assim, a gente tem um podcast de alto desempenho de negócios, vamos ter um alto desempenho pessoal também, porque as pessoas que já escutam a gente certamente vão ter interesse também para conhecer a história e como que atletas, nutricionistas, médicos, psicólogos, enfim, todas essas pessoas trazem as dicas de alto desempenho. E aí, no caso, eu acho que a gente tem bastante coisa para falar, mas um foco aqui que eu queria trazer muito para o nosso papo é que você foi atleta há muitos anos, mas mais do que isso, você conseguiu criar uma escola super vencedora. Então, acabou criando também todo um playbook ali de alto desempenho. E eu sei que isso não é um trabalho do dia para a noite, e aí eu queria já começar perguntando, cara, o que vocês fizeram, vamos botar assim, na última década, para criar essa escola de alto desempenho em jiu-jitsu? Cara, muito legal. Você tocou num ponto que eu acho que é o ponto central aqui de toda a conversa, que é a importância das pessoas, né? E como o jiu-jitsu, eu entendo ele como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Depois a gente vai elaborar um pouquinho mais disso, eu não quero fugir da tua pergunta. Eu acho que a questão da Aliança e o sucesso dela está muito relacionado ao porquê ela existe, né? Eu acho que a Aliança surgiu para ser a melhor equipe de jiu-jitsu do mundo. Esse é o DNA da história, isso foi como tudo começou. Se a gente voltar no tempo, a Aliança foi fundada em 93, o Jacaré já tinha uma escola, o Jacaré é meu professor de jiu-jitsu, meu mestre, ele já tinha uma escola em Ipanema, onde eu comecei ali a treinar e tal. Quando eu me formei faixa preta, eu comecei a ter os meus próprios alunos, num clube que eu dava aula no Leblon, no Rio. E aí os nossos alunos começaram a se enfrentar. Isso foi acontecendo com outros professores que foram se formando na escola dele também. Chegou uma hora que não tinha muito sentido. A gente falou, cara, esquisito, eu vou lutar contra o aluno do meu professor. Quer dizer, um negócio que pra gente realmente não tinha muito sentido, porque a gente tinha esse senso de pertencimento, que eu acho que é uma outra coisa que depois muito eu fui legal, entender o poder que isso tem, né? E a dificuldade que as pessoas têm de trabalhar esse senso de pertencimento. Isso foi como a gente nasceu. Então, quando a gente entendeu que a gente precisava criar uma bandeira para que todos nós pudéssemos defendê-la e não mais lutarmos uns contra os outros, a Aliança surge com esse propósito. Tudo que vem depois, e aí a gente tem que olhar, cara, a Aliança não nasceu para ser uma empresa, ela nasceu para ser uma equipe de competição. Depois de muito tempo, a gente olhou e falou, cara, tem mais coisa aí. Como é que a gente vai perpetuar isso? E aí, para perpetuar essa ideia, você precisa criar alguma série de processos e, obviamente, aquilo a empresa se impõe, porque se você não fizer aquilo, a outra história vai morrer. Porque você vai se distanciando da fonte e, consequentemente, é o que a gente traduz hoje nas empresas como cultura. Como é que você vai criar a cultura da empresa? Eu não precisava ter cultura nenhuma quando eu estou falando com o meu professor e com meia dúzia que estava com a gente na época. A gente não precisa conversar de cultura, era o que a gente fazia todo dia, né? A regra era decidida ali, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e daquela forma a gente ia tocando o barco.
Quando a coisa vai crescendo mais, vai tendo mais gente envolvida, você vai sentindo a necessidade de organizar os processos. Né? Então, eu acho que a gente tem sucesso, né, como equipe de competição e de alta performance, porque, a gente tem esse pertencimento, as pessoas que estão dentro da aliança entendem que cara, essa é a razão da gente existir, então a gente tem que realmente se dedicar e tal. E a forma como a gente faz cara, é o que a gente sabe fazer jiu-jitsu, né? Então a gente continua envolvido, a gente continua estudando, a gente continua tentando entender como a gente tem que continuar evoluindo no processo para entregar mais performance. Mas eu acho que a razão real é porque a gente nasceu para isso. Boa. E falando, vamos dar só um passo atrás, então, que você falou do jiu-jitsu como o desenvolvimento pessoal ali. Que até tá minha faixinha azul aqui para representar, né, a minha própria evolução também. Mas o que você entende, o que você vê realmente as pessoas evoluindo mesmo? Você que certamente acompanha a vida mesmo de muita gente lá no tatame e fora dele também. Cara, são tantos aspectos, né? Mas vamos lá. Acho que o primeiro desafio do nosso lado é entender por que as pessoas procuram jiu-jitsu, né? Qual é o job to be done desses caras? Por que eles estão aqui de verdade atrás do jiu-jitsu? O que o jiu-jitsu tem para oferecer para eles? E a gente vem vendendo e comunicando o jiu-jitsu há muitos anos como uma forma mais eficiente de defesa pessoal. Sim. Que de fato é. Mas isso vai até a página 2. E aí você pode pegar por você fala, pô, legal, comecei a treinar jiu-jitsu. Cara, talvez o primeiro movimento tenha sido com algum tipo de relação com defesa pessoal. Mas aquilo se dissolve muito rápido. Você começa a entender que aquilo te traz uma saúde melhor, que nem todo dia que você vai lá você consegue ganhar, né? Mas que tudo bem, você volta no dia seguinte, aquele dia anterior que foi ruim se torna bom. Você corrige a técnica e melhora a tua performance. E aí quando você acha que resolveu tudo, vem uma outra técnica que te atrapalha. Então você começa a lidar com as micro derrotas do teu dia a dia de treino de uma maneira muito natural. E o que você vê hoje fora, né, do tatame, na vida das pessoas, é uma aversão. E Daniel Kahneman explica muito bem isso na questão de você ser avesso à derrota muito mais do que você gosta de ganhar, né? Então as pessoas têm uma aversão à derrota que travam ela de se arriscar. E se você não se arrisca, você não faz nada. Né? Eu costumo dizer que nada extraordinário acontece fora do extremo. Então você precisa se arriscar, você precisa sair daquela zona de conforto, você precisa estar numa região onde pouca gente se sente confortável para que você possa realmente fazer coisas diferentes. Eu acho que o jiu-jitsu vai te proporcionando essa sensação de que está tudo bem quando dá tudo errado. Né? Que às vezes a situação parece muito ruim, mas um movimento certo te tira dali. Né? Então você começa a acreditar muito mais na técnica, porque ela passa a ser o seu mantra, né, para resolver os seus problemas, do que simplesmente em, sei lá, em qualquer outra coisa que não seja o seu próprio esforço. Né? E eu acho que, aqui, só tentando te explicar, olha quantas coisas a gente já falou que são importantes aí para o desenvolvimento pessoal de cada um. Eu tenho uma teoria que é o que honestamente, é o que me dá mais a força para continuar sofrendo, né? Toda semana ali. Que eu falo que é assim, pelo menos em negócio, a gente lida com muita coisa chata o dia inteiro, velho. Não tem essa de trabalho legal. Tem algumas coisas legais no trabalho, mas de um modo geral, porra. E ganha o jogo quem aguenta mais a chatice. Quem aguenta, sabe, perseverar mais mesmo com o negócio estando desagradável, não estando legal e tal. E aí, pra mim, virou um exercício, assim, Hoje eu acho muito divertido, mas, cara, a grande maioria das vezes eu já vou, tipo assim, puta, vamos lá, hoje vai mais um amasso, mais um sofrimento, mais um não sei o quê. E aí, geralmente, eu saio o extremo oposto, que é assim, porra, vamos lá, sabe, aguentei mais uma, vamos mais uma. Foi muito bom, foi muito bom ter vindo. Isso. E essa sensação pra mim de...
hoje já é muito mais fácil ir do que era um ano atrás e certamente ali porque, de fato, eu tô acostumando a fazer coisas que não são muito prazerosas. Mesmo o treino como um todo não é gostoso ter um cotovelo na cara enquanto você tá fazendo alguma coisa. Você sabe que tem Eu li outro dia um livro do Viktor Frankl, um best-seller dele aí de A Busca de Sentido, e ele fala do poder do sofrimento, né? A dificuldade, ela tem... Aí você pode, obviamente, ter sofrimentos Sim, muitos níveis, né? Muitos níveis e escalas, né? No caso dele era um sofrimento terrível de campo de concentração e tal, mas a gente fazendo a analogia para as coisas chatas, né? Para as coisas que não são prazerosas de fazer, e eu não acredito que a gente deva buscar a Só vida fazer as coisas... com esse viés de prazer o tempo inteiro, porque isso é meio utópico, nunca vai acontecer. Mas eu acho que quando você... O sofrimento te traz o prazer da conquista, né? De você ter conseguido passar por aquilo. E aí isso é quase uma dopamina, né? Você fica o tempo inteiro atrás daquela sensação de que você foi capaz de ultrapassar aquela barreira, né? E o treino te bota nisso o tempo inteiro, né? Então você às vezes vai treinar com um cara mais graduado, você fala assim, nossa, vou treinar com esse cara mais graduado. Quando acaba o treino, você fala assim, nossa, consegui treinar com aquele cara mais graduado. Não foi tão ruim quanto eu pensava. Não foi tão ruim, né? Pô, vou treinar com esse cara muito mais pesado que eu. Puta, minha técnica tá funcionando, não teve problema eu treinar com esse cara mais pesado, né? Você vai ganhando confiança em si mesmo à medida que você vai passando por coisas que não são tão agradáveis. Porque quando você vai só pro agradável, provavelmente, ainda mais nos dias de hoje, onde você já tem, né, as necessidades básicas, todas elas resolvidas, né, na grande maioria das pessoas, pelo menos, você vai ficar sentado no seu sofá com seu ar-condicionado e sua televisão ligada. E comendo qualquer porcaria que te dê aquele prazer imediato, né? Então, acho que as pessoas deveriam fugir desses prazeres imediatos, porque nada se constrói muito ali. Eu acho que esse é o gancho para um ponto aqui que eu quero discutir, que é sobre os atletas em si de alto desempenho e aí, eventualmente, os campeões ou não, mas né, de alto desempenho da Aliança dos últimos 20, 30 anos praticamente, né? Primeira coisa, quando você falou da história da dopamina, do prazer da conquista, você acha que isso é o vício dessas pessoas? É isso que mantém... O que mantém essas pessoas num nível de sacrifício e intensidade tão grande? Olha, eu não acho que... Claro, algum nível de prazer você tem que ter nas suas conquistas, mas nem todo mundo conquista, né? Exato. E eu acho que um ponto que é muito importante de salientar é que não pode ser a conquista o seu objetivo. Sim. Entendeu? Quando você joga pelo resultado, e eu acho que isso é um erro muito comum, né? Porque todo mundo quer botar meta. Nada contra a meta, tá? A meta, ela tem que existir, porque você tem que ter algum parâmetro de esforço e tempo dentro de um... Então, tudo bem com a meta nesse sentido. Mas quando a meta, ela é o seu objetivo único, né? Ou o resultado, ou a medalha, quando você conquista, você se desestimula. Pô, já conquistei, fui campeão mundial, né? Você tem que botar um outro agora, né? Você fica o tempo inteiro viciado naquela de botar mais um resultado para você conquistar. E quando ele não vem uma frustração tremenda. Então, ganhando ou não, se o teu pensamento é esse, você vai ter uma consequência não boa. Eu gosto de entender o seguinte, cara. Vamos pensar numa construção de legado? Vamos pensar numa construção muito mais a longo prazo? É claro que, sei lá, eu ganhei 4 campeonatos mundiais na faixa preta adulto. Mas eu ganhei meu último campeonato quando eu tinha 31 anos de idade. Eu tô com 52. Quer dizer, eu fiz muito mais coisa depois. Entendeu? Então, foi legal ter ganho os 4 campeonatos? Claro que foi. Mas estava longe de ser o meu objetivo, né? Por mais que tenha sido um grande feito. Mas esse que é o ponto. Não interessa o tamanho da dificuldade, né? Você pode olhar grandes atletas que foram campeões olímpicos, e você pode pegar milhões de exemplos, e ver onde esses caras vão depois.
existe uma queda, né, uma má transição dessas pessoas, porque elas não conseguem mais botar uma meta daquela, porque aquilo ali ficou, né, já chegaram no e aquilo auge, era né? o objetivo final. Né? Então você tem que pensar na construção da tua vida, dos teus objetivos, e aquilo ser simplesmente é o que São bons indicadores no meio do caminho. Exatamente, mas o mindset é um infinito. O mindset não é com um objetivo determinado, entendeu? Eu entendo, acho que faz todo sentido. A minha dúvida é o quanto que. Assim, vamos voltar para esses atletas. Né? O quanto que eles chegam com essa mentalidade e o quanto que vocês ajudam Eles a calibrar. dificilmente chegam com essa mentalidade, mas eu acho que o esporte, de certa maneira, ele te ensina isso também. Porque você vai perder muito. Sim, exato. Entendeu? A boa da verdade é que você é muito mais perde do que ganha, no fim das contas. Né? Você Salvo sabe, um ou outro. Outro dia eu estava escutando um podcast, agora eu não me lembro de quem era para dar o crédito, mas ele estava falando sobre o Federer. Né? E aí a pergunta era: quantos pontos você acha que o Federer ganhou em termos percentuais na vida dele, na carreira profissional dele? Né? E aí, cara, chutando lá em cima, 53%. Sim. Ele ganhou 53% dos pontos disputados e é um dos maiores jogadores de todos os tempos do tênis. Né? Então você tem derrota o tempo inteiro, cara. Então, acho que o atleta ele vai aprendendo isso ao longo do tempo. Até na porrada também, inclusive. Claro, né? perdendo. Entendeu? Perdendo e vendo que na segunda-feira nada mudou. Sim. Entendeu? Cara, existe uma diferença que é muito maior do que a medalha em si, que é como você ganha e como você perde. Entendeu? O que você fez ali? Entendeu? Às vezes você perde porque o cara é melhor. Às vezes você perde para você mesmo. Às vezes você tem tanta coisa, né? Sim. Então, assim, o quanto você conseguiu ir lá e representar, né? E fazer o teu melhor. Sim. Isso faz toda a diferença para a construção do atleta. Até porque, pô, querendo ou não, né, por ser um esporte de um embate direto ali, se você acha que a culpa é só sua porque você perdeu, você está tirando o mérito do cara também, que às vezes de fato treinou muito mais e se esforçou muito mais. Né? Cara, você pode ter uma performance no seu melhor e o seu melhor não ser suficiente. Exato. Entendeu? Então, sei lá, a gente tem um atleta que é o nosso maior vencedor de mundiais, o Bruno Malfacine, tem 10 títulos mundiais. Eu fico pensando os caras que tiveram nessa geração dele. Sim, só. Pô, não ganharam nada. Entendeu? O cara dominou a categoria por 10 anos. Entendeu? Acho que ele tem um intervalo entre todas as vitórias, tem uma. De 11 campeonatos, ele ganhou 10. Entendeu? Então, não é que você está fazendo nada errado, é que às vezes tem alguém melhor do que você. Sim. Entendeu? E como que vocês identificam. Como que é o processo, na verdade, para uma pessoa virar um atleta da Aliança? Seleção natural. Para chegar lá e o cara vai ganhando espaço, Sim. entendeu? E o cara vai disputando, vai competindo, vai vendo que tem talento. A gente não tem, como o jiu-jitsu não é um esporte profissional, né? E muitas vezes nem é a escolha, né, de profissão e tal. O atleta ele vai se testando e vai entendendo que é aquilo que ele quer fazer. Até um potencial. Até um ponto que ele fala, cara, vou ter que virar. É cruel, porque a vida do atleta de jiu-jitsu é difícil. Porque ele não consegue ser um atleta profissional, quer dizer, ele não consegue fazer a vida dele simplesmente como atleta. E quem cai nessa armadilha, porque como o jiu-jitsu está num momento de transição, já tem algum dinheiro, entendeu? Só que não tem um dinheiro suficiente. Então, quem cai nessa armadilha vive com esse dinheiro, que não é suficiente, mas só se for um grande atleta, ok. Mas quando ele deixa de ser atleta? Sim. Ele botou tanta energia aqui que ele largou ele tanto abdicou de todo o resto. Né? Então, uma das coisas que a gente fala muito para os nossos atletas é esse cara, não entenda o jiu-jitsu como profissional, entenda ele como uma ferramenta muito boa para você se desenvolver e construir o teu nome dentro do esporte, mas existem milhões de outras possibilidades dentro do jiu-jitsu, só que você precisa se qualificar.
Você não pode ser um professor de jiu-jitsu que não saiba falar. Você não pode ser um professor de jiu-jitsu que não saiba falar línguas. Porque hoje o jiu-jitsu é mundial. Sim, você não pode ser um professor de jiu-jitsu que não saiba administrar uma academia. Você não pode ser um professor de jiu-jitsu. Então você começa a ter várias características necessárias na formação de um atleta hoje completo, né? Sim. Mas ainda falando... eu não sei, ainda é pouco, são poucos atletas, pelo menos do jiu-jitsu, desse mundo, nosso mundo, que de fato conseguem falar outra língua, que de fato estão começando a se profissionalizar, vão botar em gestão. Cara, eu acho que já tem bastante gente pelo seguinte, porque o mercado, principalmente o mercado americano, explodiu, né? Sim. Então você tem mercado dos Estados Unidos, que obviamente força o cara a aprender uma língua e num mercado que é naturalmente mais empreendedor. Então o cara está ali acaba tendo alguma facilidade para entender como é que funciona o negócio. Depois você tem o mercado de Abu Dhabi, Sim. que é muito forte, já é uma outra linha, porque é o Estado contratando, né, professores, mas é uma oportunidade para os professores de jiu-jitsu também, e o mercado europeu que está crescendo também. Então, as pessoas têm que se desenvolver e têm que falar a língua. Então, já tem bastante profissional de jiu-jitsu, mas quem está chegando agora não tem outra opção, entendeu? Não, você fica muito limitado se você não consegue se comunicar. E aí acaba sendo uma cilada, não uma cilada, mas talvez um negócio difícil, né? Porque para o cara, muitas vezes, ganhar esse dinheiro um pouco maior ali sem isso, ele de fato tem que ser um atleta de ponta e realmente ganhar muita coisa. E aí, só que para isso, puta, o cara vai ter que, né, se fuder muitos anos ali, porque ele não tem... Vai ter que trabalhar e treinar e... Então, eu acho que essa coisa de ser atleta puramente, talvez... os atletas que estão indo por esse caminho têm uma leitura errada do comprometimento que você deveria ter com essa escolha, né? Você quer ser um atleta? Tudo bem, você vai ser um atleta. Quantas horas por dia você vai treinar? 5? Né? Se você treinar 5 horas por dia, você está treinando muito, né? Com qualidade, né? Vamos lá, 5, um atleta vai ter que dormir 8, né? E o resto. Entendeu? Então você tem... O problema está aí. No que você faz com esse resto? O que você está estudando? Onde você está se preparando? Entendeu? O que falando desses, né, da sua trajetória, até talvez desde a sua época de atleta e todos o Bruno, por exemplo, o Malfacini e outros, o que você acha que esses caras têm todos em comum, assim? O que essa altíssima performance, desempenho tem em comum das pessoas? Olha, existem algumas características, embora a gente tenha acho que a Aliança é uma equipe bastante eclética, no sentido desde o sentido de estilo de lutar. Então, todos os nossos atletas têm estilos muito únicos. Né? A gente se preocupa muito com a base, com o fundamento, mas existe uma liberdade criativa para esses atletas depois, que eu acho que é fundamental, inclusive. Não dá para você botar todo mundo na mesma caixa com biotipos diferentes, com mentalidades diferentes. Né? Tem gente que é mais atirada, tem gente que é mais conservador, enfim. Você tem ali características distintas. Mas o que eu acho que faz a diferença principal e que todos eles têm que ter, cara, é um componente que qualquer um pode ter, que chama disciplina. Né? A disciplina, ela é simplesmente você cumprir o contrato que você assinou com você mesmo. Né? Então, assim, eu acho que todos esses atletas têm essa característica, sabe assim? O quanto que você acha que a disciplina, ela vem de fábrica e o quanto que você acha que ela é um negócio realmente desenvolvido e desenvolvível? Acho que ela vem zero de fábrica. É? Acho que ela é 100% desenvolvida. E essa coisa entre e quando você fala de atleta de alta performance, sempre vem essa questão, né? Talento versus habilidade. Né? O talento é o inato, o talento é o que vem com você. Quanto isso é responsável? Pouco. Sim. Né?
a habilidade de você conseguir aprender alguma coisa é muito mais valiosa. Né? Então, isso serve para atleta, isso serve para qualquer tipo de profissional. Né? Você, assim, tudo é treinável, e se você tem uma pessoa que é habilidosa, ou seja, que consegue treinar essas coisas novas, ela possivelmente vai ter um potencial muito maior do que aquela que vem com um talento de fábrica. Sim. Né? Então, eu acredito muito mais no hard work pays off do que na dádiva divina de te botar com talento, entendeu? Mas isso me intriga bastante, assim, porque eu mesmo sinto que tem momentos que tá, entre aspas, até quero entrar no lado psicológico das coisas aqui, mas na minha cabeça tem momentos que é bem mais difícil mesmo ser disciplinado do que outros, assim. Então, por isso que eu pergunto o quanto que, eventualmente, o negócio já... Mas por que você acha que é mais difícil ser disciplinado no momento do que no outro? Dá um exemplo. Eu não sei. No final do ano passado, por exemplo, eu estava num momento de intensidade, trabalho, estresse mesmo. Tava cabeça meio fodida, assim. E tudo ficou mais difícil. Comer melhor ficou mais difícil, trabalhar ficou mais difícil, estudar ficou mais difícil, coisa que eu gosto de fazer, inclusive. Inclusive, assim, eu só não acho que o negócio descambou geral, porque a única coisa que eu falei assim, cara, a única coisa inegociável era a atividade física, porque eu sabia que, assim, cara, é isso que tá ajudando a segurar o negócio como um todo. Por isso que eu acho que não é que a disciplina foi completamente embora, mas eu tive que escolher onde que eu tinha que usar aquele pouquinho que estava restando. Então, sabe? mas quando você racionaliza, né, o processo, você entende que, independente de você estar vivendo um momento difícil no trabalho, você tem outros aspectos da sua vida que compõem ali o todo. Né? Você tem a sua família, você tem a sua saúde, você tem... Né? E o que você tem que fazer para manter que tudo de uma forma positiva é você falar, cara, beleza, o que tecnicamente eu preciso fazer no meu trabalho? Às vezes a resposta não é imediata. E as coisas não são imediatas, e a gente não pode ficar em busca desse prazer imediato. O prazer imediato é o que faz te meter a colher no sorvete e comer, porque aquilo é um prazer imediato. Você sabe que aquilo não é bom para a tua saúde, não é o que você deveria estar comendo, mas você precisa daquele prazer imediato e as pessoas vão se viciando nisso. Né? Então, tudo que é imediato, que você acha que vai te salvar imediatamente, normalmente não te traz o que você busca. Né? Então, quando você confia no processo, você confia na técnica, você fala, cara, no meu trabalho, tá difícil, mas, cara, é isso que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que me preparar. Se eu não tiver bem de saúde, não vai adiantar nada. Então, você começa a falar, cara, tudo bem, eu não posso deixar outras coisas me afetarem. Se você pega, por exemplo, pessoas que te agridem, que te fazem mal, que te trazem uma ira interna, né? Cara, você que está permitindo, concorda? Sim, que essa pessoa entre no teu... Sim, e te incomode, totalmente você que está permitindo aquilo, né? Quando a gente começa a não dar muita atenção para esse tipo de... As coisas vão ficando mais fáceis. A disciplina é você com você mesmo, cara. É o teu bem, é o que você quer construir, entendeu? E não estou dizendo que disciplina é fácil, não, tá? Tem dia que você não pode confundir disciplina com motivação, né? Sim, lógico. A disciplina é o que você faz, pô, é o que você tá combinado, entendeu? Mas eu lembrei de uma história aqui que eu acho que também, não sei se, assim, não o mesmo contexto, mas talvez caia na mesma discussão aqui. Porque todos esses atletas, eu tenho certeza que já pensaram em parar 200 mil vezes, né? Cara, já deu. Só que aí a grande diferença é que eles não param e continua. E eu ouvi uma história, acho que no podcast seu com o Muzi, que você estava contando da Gabi, que você estava voltando de viagem com ela e que ela pegou um bolo lá no avião e tal. E nessa hora eu falei assim, pô, tá vendo? Até a pessoa ultra disciplinada também tem as quedas querendo ou não, foi um momento relapso, vamos botar assim. Não, eu nem digo que foi um momento relapso. Eu acho que a Gabi estava numa construção da disciplina dela.
Ela não era uma atleta disciplinada, ela foi se tornando, né? Mas isso não quer dizer que a sua disciplina tenha que vir junto com o radicalismo. Tá? São coisas muito distintas. Né? Ontem mesmo, por exemplo, minha mulher falou assim, pô, vamos pedir uma pizza? Eu falei, vamos, pede aí. Entendeu? Eu não como pizza todo domingo, entendeu? Eu não tenho esse hábito. Mas ontem eu comi uma pizza. Ah, me fez mal? Não. Hoje eu acordei às 5 da manhã, fui treinar, tô aqui agora batendo um papo. Não mudou nada pra mim. Nossa, entendeu? aliás, isso é verdade, porque quando eu te mandei o negócio, eu te mandei acho que 10 para 6, ou 6 horas, e tava lá, o último visto 5 e 14. Então, de fato, não é. Não, outra, eu vivo na verdade, né? Não tem essa. Então, eu acho que não tem problema você fugir de uma... Essa rigidez também é ruim. Sim, né? Isso também é um fator estressor. Né? Você tem muitos atletas, por exemplo, que falam assim, pô, treinei mal hoje porque, cara, eu não consegui dormir 8 horas, dormi 6. E aí? Entendeu? Você que tá... Não são aquelas 2 horas de fato que estão te fazendo... É a tua cabeça que tá... Já achou uma culpa para onde uma colocar muleta, né? uma muleta. É como você não se alimentou do jeito que você queria, é porque a temperatura não estava ideal. Cara, você tem que lidar... O que não faltam são essas coisas. Então, né? e como é que você tira isso? Você tem que lidar com as coisas que estão no seu controle e zero com as coisas que não estão. O que não está, não está. Eu preciso reagir às coisas da melhor forma possível, da forma que elas se colocam. Né? Eu acho que esse pensamento, esse entendimento, talvez seja o que muda o jogo. Entendeu? Cara, tá no meu controle acordar 5 da manhã e treinar? Tá no meu controle. A chuva não tá. A chuva não tá, entendeu? Se o meu carro vai funcionar de manhã ou não, também não tá. Pode ser que ele não funcione. E eu vou ter que dar outro jeito, né? Aí, a partir desse momento, eu vou ter que tomar uma decisão. Vou voltar para a cama ou vou enfrentar e vou treinar? Entendeu? Então, é esse tipo de entendimento da visão geral da vida mesmo, de tudo, cara. Você pode estar super apertado, incomodado, estressado no trabalho. Tá? Então, o que você pode fazer? Entendeu? É só essa pergunta que vale. Depois que você bateu a porta do teu escritório, tirando, obviamente, seus momentos de reflexão, porque às vezes a ideia vem de lados diferentes, né? Mas, cara, você chegou em casa, você tem que estar presente com a tua esposa, você tem que estar presente com a tua família, senão, entendeu? Senão você vai ficando uma bagunça, você vai transformando uma bagunça que é pontual numa bagunça generalizada, entendeu? E falando em... Aí você falou um pouco do fator estressor ali, né? O quanto aí, Fábio, que... Não, o quanto eu acho que até não é o ponto, mas... Vamos falar sobre os aspectos psicológicos de um modo geral, assim. Tanto de como se preparar psicologicamente, quanto, vamos botar assim, num momento muito claro do campeonato, por exemplo, que é o ápice ali do estresse. Talvez é menos sobre não ficar estressado, e muito mais sobre como lidar com esse negócio. Né? Se você não tivesse a adrenalina do campeonato, né? A adrenalina é um hormônio, tá ali, cara, não tem como você não sentir. Exato. A única forma de você não sentir é você não se importar. E se você não se importasse, o que você estaria fazendo ali? Né? Então, assim, você vai precisar aprender a conviver com ela. Né? A diferença é justamente essa. Quando você começa a aprender a lidar com níveis de adrenalina altos, você vai vendo que, primeiro, você se acostuma, né? E aquilo não te incomoda tanto mais, aquilo não... O mais importante, aquilo não turva o seu raciocínio. Não te desestabiliza como... Absolutamente. Você está com visão total. Você usa a adrenalina como um alerta. Né? E isso é positivo. Né? O problema é quando a adrenalina te cega. Então ela passou do ponto, você não conseguiu controlar ela da mesma forma que você deveria. Isso funciona com várias emoções. Isso funciona com a emoção do medo, isso funciona com a emoção da raiva. Se você perder o controle, a coisa vai te cambar para um lado que você passa a não ter controle nenhum, né? Absolutamente nenhum. Então a ideia é que você controle essas emoções. A adrenalina, quanto mais você compete, quanto mais você vai ali, mais acostumado você fica. E vamos chamar esse lugar aqui de extremo. Isso é onde o risco acontece. Né? Então você está entrando ali, você está enfrentando o teu medo. Se a gente fizer uma analogia para o mundo dos negócios, cara, quando você vai
tomar uma ação que te dá algum medo, te dá algum medo por alguma coisa, mas o prêmio daquilo ali também é significante, senão você não estaria nem cogitando a possibilidade. Quando você enfrenta o medo, que é o caminho da coragem, isso vira Porque é importante a gente entender o seguinte, cara, todo mundo sente medo. Absolutamente todo mundo. E existem diferentes formas de você reagir a ele. Sim. Ou você enfrenta, que é a coragem, ou você foge, que é a covardia. Isso não quer dizer que você tem que enfrentar todos, mas também não pode fugir de todos. Quando você foge, o medo é um momento, e ele é rápido. Porque se você enfrentá-lo, você tem tanta coisa para cuidar, né? Naquilo que você está indo, se propondo a fazer. Você está num campeonato, você está morrendo de medo. Cara, o juiz falou valendo, agora eu tenho que me preocupar se eu vou segurar a mão do kimono, se o cara vai entrar na minha perna, se eu tenho que... Qual é a técnica que eu tenho que fazer? Já mudou, o jogo, o medo já passou. Né? O medo é aquele momento. Sim, já está concentrado em outra coisa. Em outra coisa. Então, toda vez que você dá um passo em direção ao medo, você vai obrigatoriamente ter que se concentrar em outras coisas. Então, o medo é um momento. Quando você refuga do medo e vai para o caminho da covardia, a covardia é um estado de espírito. Entendeu? Então, muito cuidado com as suas fugas fugindo, né? Do medo, porque você vai cair numa estrada onde não tem nada bom, cara. É onde está a trapaça, onde está a desonestidade, onde está... A covardia ela é cercada de elementos ruins, né? As virtudes estão todas para o outro lado. Esse ponto, eu acho que talvez talvez até o ponto que as pessoas até gostariam daquela balinha de prata que resolve, mas eu fico vendo a gente, né, pela minha experiência pela RD, depois pela Singu, o fato de você ter sido tão exposto a estresse, a crescimento, a problema, dor de cabeça, chega um ponto realmente que não te desnorteia como desnorteava antes. Sim. E aí o que eu falo, o grande ponto não é que você tem que apagar o incêndio, né, ou acabar com o caos, e sim navegar por ele, né? Então, hoje, falando agora mais de negócio, meu dia a dia, geralmente é isso. Eu olho, às vezes alguém do time vem com um problema, eu falo assim, tá, não, mas beleza, isso aqui eu já senti isso aqui N vezes, não vai ser mais essa ali. Então, na prática, o nervosismo ali acaba sendo muito similar. É a exposição mesmo ao negócio. A exposição ao problema, ao risco, enfim, ao teu prazo. Pode ser o que for que te incomode, né? O ponto é que a ação que você vai dar a partir daquele ponto, e aí você falou da bala de prata, e a bala de prata, se ela existe, ela é muito rara, né? Porque eu, pelo menos, nunca vi. Né? Não vou dizer que não existe, porque eu nunca vi, né? E a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? O que acontece é o seguinte, cara. Você tem que se concentrar simplesmente no seu próximo passo. O seu próximo passo tem que ser na direção correta. Na direção do que você entende que é o caminho correto de você seguir. As pessoas muitas vezes, Gabriel, se perdem na seguinte situação. Cara, aconteceu um problema. Eu tenho aqui uma alça para me segurar aqui. Vou parar de cair. Só que essa alça está numa outra via. Essa via é horrível. Mas as pessoas, para parar de cair, elas se seguram no ruim. E aí o caminho entorta. Sim. Entendeu? Então você precisa estar muito fiel ao seu propósito, ao que é correto fazer e aonde você quer chegar. Não adianta eu pegar essa rota e me levar para outra direção, que eu não quero ir. Preferível cair um pouco mais e me arrumar tecnicamente, melhorar e subir de novo para onde eu preciso ir, do que eu me agarrar numa coisa que vai me levar para um caminho torto, entendeu? Faz todo sentido. E o quanto que os próprios atletas e o grupo se ajudam nesse sentido? Uma vez que o jiu-jitsu tem esses... Aí sim, eu acho que vem a primeira coisa que você falou do senso de pertencimento. Cara, eu acho que o jiu-jitsu, ele é o esporte individual mais coletivo que existe. Ele parte do seguinte princípio, tá sozinho você não treina. Exato. Você precisa de alguém. Você precisa de alguém. Uhum. Você precisa de alguém e você precisa de alguém que te bote em dificuldade para você crescer. Né? Então não é que você está num time, porque olha a diferença. Quando eu tô, vamos pegar o exemplo de um Michael Jordan, tá?
ele tem um time que joga em função dele. Né? Então o time joga para ele, joga a bola para o Michael Jordan que ele resolve. Então tá tudo ali e ele joga em conjunto, mas o time ajuda ele nesse sentido. O jiu-jitsu não. Para eu ajudar o Michael Jordan, eu tenho que botar o Michael Jordan na pior dificuldade possível no dia do treino, para ele... Sozinho no dia do... Para na competição ele estar preparado para o que puder acontecer, porque lá só ele vai poder resolver. Né? Então, o time é engraçado, cara, porque você ajuda o desenvolvimento dos outros. Eu aprendi essa com o Mark Forn. Eu dei uma aula para ele há um tempo atrás. E ele estava falando do Big Black Book dele lá, como ele, enfim, contou tudo como a empresa dele fazia, como agora fazia lá com os clientes e tal, e deu para os concorrentes. Eu falei, nossa, mas... Tá maluco, né? Maluco. Ele falou, então, eu aprendi isso no jiu-jitsu. Eu falei, é mesmo? Não é mesmo que nem eu tô sabendo. Nem eu tô sabendo dessa, me explica esse negócio. Ele falou, cara, quando você treina com alguém, então vamos dizer que eu tô treinando com você e eu te dou uma chave de braço. Aí eu vou... Pelo seguinte, te dou a mesma chave de braço. A mesma chave de braço. Eu te pego todo dia naquilo ali, você não sabe defender. Eu faço bem a chave de braço, eu te ganho todo dia. Se eu não te ensino a chave de braço, dificilmente vai mudar esse... Agora, quando eu te ensino... Não cai mais nisso aí. Você não cai mais, você melhorou. E o que aconteceu comigo? Tem que dar seus pulos para... Eu vou ter que melhorar também. Né? Eu vou ter que me desenvolver te ajudando. Então, imagina que todos os atletas entendem isso de uma forma muito natural. Então, se eu te pego no negócio, eu te conto o que você errou. Sim, Você melhora e eu melhoro. Exato. Entendeu? Talvez até tenha um tempo aí onde você vai ter que achar um outro jeito de... Mas tudo bem, faz parte do... E nesse nível, quando você está falando de nível muito alto, você entende o conceito, né? Então você entende onde foi o erro. E o erro não é onde você foi pego, muitas vezes. É onde você escorregou, né? Onde estava a casca de banana, não é onde eu caí. Eu posso tentando me equilibrar aqui um tempão e vou cair lá na frente. Então, quando você está no alto nível, você entende onde foi o erro e você corrige lá atrás, na fonte. Entendeu? Então, essa troca ela é constante, né, cara? E as pessoas precisam se ajudar. Se você é um cara que não ajuda os outros, ninguém te ajuda. Sim. Entendeu? É bem curioso isso, porque eu acho que uma das maiores surpresas que eu tive, né, positivas inclusive, foi que eu acho que a grande maioria das pessoas que não conhecem o jiu-jitsu ainda tem aquela visão muito anos 90, Pit Boys e problemática do jiu-jitsu, né? E eu comecei a treinar... Puta, não sei se você lembra, aquela época que a gente se conheceu na RD Summit, sei lá, quantos anos atrás, e coincidentemente o Thales tinha acabado de começar a treinar com você também. Cara, foi meses assim, de diferença. E ele mesmo falou assim, cara, não... Ele mesmo quebrou na hora esse negócio. E aí eu falei, opa, beleza, deixa eu ver esse negócio. Porque e olha que engraçado, ele me explicou o Alliance... praticamente sem falar de jiu-jitsu. Ele pegou e falou assim, cara, tem um processo que funciona assim, as aulas são assim, as primeiras aulas são individuais por causa disso, porque eles viram que aumenta a retenção, blá, blá. Eu falei, porra, que massa, tem lógica por trás do negócio, vamos lá ver, né? E aí eu passei por três, né, academias, estou na terceira agora, todas da Aliança, né, cara, pelo menos por onde eu passei, uma delas lá na Matriz com vocês, foi o ambiente com mais gente gentil e educada que eu já estive. De todos, assim. E é impressionante, porque um tanto de nego gigante, feio, tudo mais. Mas, cara, de um nível de educação muito grande, de muita... Cara, de ninguém querer machucar ninguém ali, de muito respeito. Então é bem interessante você falar, porque... Vários caras que eu treinei, obviamente eu não ia ganhar daquele cara tão cedo, mas era exatamente, falou assim, cara, ó, cuidado com esse braço desse jeito aqui, que tá fácil demais, sabe? Dá uma calibrada. Não, muito legal escutar isso, né, em primeiro lugar, e tem uma coisa no jiu-jitsu que é uma característica que eu acho que é muito legal também. O jiu-jitsu é uma arte marcial que você pode dar 100%, né, treinar com toda a intensidade que você conseguir, sem machucar teu companheiro. Exato. Entendeu? Então, as pessoas, elas se protegem
né? Dentro de uma alta intensidade. Então você cria um vínculo de amizade, de gentileza. Eu costumo dizer, a graduação no jiu-jitsu, né, a faixa preta deveria significar gentileza. É onde você tem que chegar ali no ápice da sua... né, de ajudar o próximo, né, cara? De entender um pouco mais de gente, de tentar contribuir para as pessoas evoluírem, né? Se você já tem aquele grau, você tem obrigado a puxar as pessoas para conhecerem também, né? Então, acho que as pessoas têm um pouco... Acho que a nossa escola consegue fazer isso com uma certa naturalidade, né? O quanto que a forma como vocês criaram também o processo, a formação, os professores, isso também impacta. Porque eu passei por algumas então, e a lógica é a mesma. Cara, assim, aquela velha história do foco no cliente, né? É você começar a olhar o jiu-jitsu pela perspectiva do aluno. E que talvez não tenha sido feito antes. Né? As academias iam lá, o aluno entrava lá e é como se o aluno tivesse ali, cara, ó, o professor fala assim, tô te fazendo um favor deixar você fazer aula aí, né? Você vai entrar no jiu-jitsu agora, sinta-se, entendeu? Muito, muito lisonjeado pelo jiu-jitsu permitir que você faça parte da nossa comunidade. Então e já começa, né? Esse entendimento já é um entendimento muito prepotente, né? E que já não combina com o conceito, com a filosofia de nenhuma arte marcial. E eu acho que a Aliança teve essa sacada de realmente transformar o jiu-jitsu e começar a olhar pelo ponto de vista do aluno. E quando você olha pelo ponto de vista de aluno, em qualquer processo de ensino, cara, tem que existir uma ordem cronológica. Quer dizer, você não pode... Você não entra numa faculdade pelo quinto ano. Pelo quinto ano, entendeu? E eu costumo dar um exemplo que eu acho que é exatamente a sensação de um faixa branca que entra numa aula de jiu-jitsu aberta para todos os níveis, tá? Que, infelizmente, ainda existe dentro do jiu-jitsu. Mas é como se eu estivesse entrando numa aula de física nuclear. O cara botando aquelas fórmulas lá gigantes no quadro negro, não vou entender nada, né? Aí eu sou um cara dedicado, disciplinado, esforçado. Eu vou na segunda aula, continuo sem entender nada. Na terceira, na quarta, na quinta, eu falo, cara, não é pra mim, não é pra mim, vou embora, né? É exatamente assim que o faixa branca se sentia. Com um agravante de, eventualmente, tomar um peso na cara, tomar uma esticada no braço, porque ele aí, né, uma questão física ainda mais traumática. Então a gente cortou isso, né? A gente falou, não, cara, o nosso faixa branca vai chegar nessa aula da fórmula sabendo tudo que está ali, entendeu? Ele pode até não saber fazer os cálculos, mas ele vai entender o que está acontecendo. E a gente desenvolveu o método partindo do princípio do olhar do faixa branca que não sabe absolutamente nada. Isso mudou o jogo, né? Isso permitiu que a gente criasse um produto replicável, né? E quando você tem esse cuidado com o aluno, naturalmente você sai daquela postura prepotente e arrogante de você achar que você sabe tudo, porque você mesmo começa a perceber que você não sabe absolutamente nada. Né? Então todos os professores passam por essa imersão de aprendizado de como ensinar jiu-jitsu de novo, porque o que ele entendia que era ensinar jiu-jitsu não era. Exato, é porque ele começou a treinar provavelmente 10, 12, 15 anos atrás num outro cenário. Sobreviventes, todos sobreviventes, entendeu? Atravessaram o deserto total, entendeu? O meu professor mesmo, né? O Sérgio, ele que é de Manaus, ele fala assim, cara, Manaus é loucura. O negócio, até beleza, formou muita gente, né, de destaque, mas ao mesmo tempo... A pergunta você formou vários atletas de destaque, mas Manaus continua sendo um polo de atletas e tal. Mas o quanto o jiu-jitsu está inserido na sociedade lá? Sim. O quanto o jiu-jitsu ajuda as pessoas? E quantos não viraram atletas de verdade porque, ao passar por esse processo, meio que mais traumático saíram? Né? Eu acho que quando você fala do jiu-jitsu só para atleta, eu até entendo. Você fala, cara, seleção natural, bota aí quem sobrar, é quem a gente vai trabalhar. Até tem uma lógica, né? Mas o meu ponto e aí é o que a gente entende, né? Eu entendo o jiu-jitsu como
a melhor ferramenta de desenvolvimento pessoal que existe. Né? Porque ela combina uma série de coisas e, além de cuidar da tua saúde, da tua proteção, ela te dá todos os outros elementos que a gente estava falando aqui. Né? Então, a minha pergunta é, você formou aí um monte de atleta, mas e quem não é atleta? Quer dizer, o jiu-jitsu não tem nenhuma penetração na melhoria de vida das pessoas. Sim. Isso, para mim, esse não é o jiu-jitsu que eu acredito. Entendeu? E eu acho que tem dois lados, né? Dois pontos, na verdade. O primeiro, eu acho que até o que você estava falando lá de Abu Dhabi, que inverte esse game, né? Que passa a ser um processo, traz o jiu-jitsu como um processo de educação, formação cidadã, praticamente, né? Uma vez que o governo banca isso como parte do ensino, isso por si só já é muito interessante. Só que quando a gente fala, e aí eu não consigo não falar de negócio, porque é a única coisa que eu sei fazer direito, né? Uma vez que vocês inovam lá atrás e trazem essa visão agora do cara é meu cliente, ele não é só meu discípulo, o quanto que vocês foram julgados ali na época e questionados e tal? Olha, cara, eu até acho que nós fomos e somos até hoje, de certa forma, por aquelas pessoas que são resistentes e entendem que o antigo era o modelo certo. Né? Mas eu acho que contra fato não há argumento. Né? Então, se você olhar o jiu-jitsu hoje e o tamanho do jiu-jitsu hoje nas academias que seguem esse entendimento versus as academias que seguem o modelo antigo, e aqui um comentário importante esses professores que eles simplesmente estão replicando o que eles aprenderam, né? Sim, não muitas vezes ele não tem nem conhecimento, ele nem sabe, ele não é o culpado dessa história, embora ele também não se permita evoluir e sair de fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, né? Mas acho que tá aí, né? Você pega as academias como a da Kira no Rio de Janeiro, né? Como os Mendes na Califórnia, né? Todas as escolas Aliança, todas as escolas Gracie Barra, você pega os Irmãos Valente em Miami, academias de muito sucesso comercial, né? E isso não tem nada a ver com a própria Atos do André Galvão, vem fazendo um ótimo trabalho também. Então as academias entenderam. Sim, as grandes equipes entenderam que o jogo é esse, entendeu? Então, o que eu acho que vai acontecer com essas pessoas que ainda defendem o modelo antigo é que, naturalmente, elas vão sair do mercado. Aos poucos vão saindo. Elas vão saindo, como aconteceu com a geração... Por que isso tudo aconteceu? Porque é legal a gente comentar. Isso tudo aconteceu que eu comecei a olhar para frente, das gerações acima da minha, eu falei, pô, cadê esses caras? Cara, esses caras não estão mais no jiu-jitsu. Por que esses caras não estão no jiu-jitsu? Porque as academias deles vão minguando. Porque existe o seu pico, né? Você tem um pico como atleta, você tem que fazer uma transição. Você tem um pico como professor, você tem que fazer uma transição. Você tem um pico como gestor de academia, você tem que fazer uma transição. Porque se você não for fazendo essas transições, o teu nível de serviço vai declinar. Sim. E isso serve para qualquer um, em qualquer ramo de atividade, entendeu? Então a gente teve um monte de crítica, continua tendo, mas eu não dou, para ser bem sincero, não perco nem um minuto do meu dia. Preocupado. Não. Boa. Ô, Fábio, você tem muitos amigos e alunos também que são pessoas, vamos botar, de alto desempenho em outros aspectos da vida, seja empresário, seja... Cara, qualquer que seja ali, né? O que você... Quais os paralelos você vai fazendo ali dessas pessoas de alto desempenho fora do esporte, né? Mas que tem em comum ali realmente? O que eles aproveitam? Cara, eu costumo dizer que os meus alunos, eu dei muita aula particular, né? Eu já fazia isso no Rio de Janeiro, mas quando eu vim para São Paulo, isso se intensificou. E durante muitos anos da minha vida, eu dava 10, 12 aulas por dia. E muitos alunos particulares que foram meus grandes professores, né? Porque eram caras de muito sucesso nas suas áreas e tal, e sempre me ensinaram muito, né? Era uma troca, né? Tomara que eles não venham me cobrar isso agora, porque ia ser caro de pagar. Mas eu aprendi muito com eles. E todos eles, de certa maneira,
pelo sucesso que eles tinham e tal, eles encontraram no jiu-jitsu, muitos encontravam o jiu-jitsu como uma válvula de escape, e depois eles iam transformando essa válvula de escape nas analogias que eles precisavam para o trabalho mesmo, de resiliência, de disciplina. E, cara, e aí você vai vendo que todo mundo fala a mesma coisa, entendeu? Não interessa exatamente qual atividade que você faz, né? Todo mundo fala a mesma coisa, cara. Se você não for disciplinado, se você não estudar, se você não for curioso, se você não cuidar das pessoas, se você não for uma pessoa gentil, se você não for justa, cara, essa base é igual para tudo. É igual para todo mundo, entendeu? E é claro que a gente tem falado bastante de liderança, inclusive lá no G4 e tal, e existe uma questão dessas pessoas que eu acho que é uma característica comum, que existe o chefe, né? Existe o cara que é o boss, porque ele é o boss, porque hierarquicamente ele está na frente, porque ele botou o dinheiro, ou porque ele foi mais rápido na carreira, enfim. Motivos não importam. Tem um cara que é o boss, que é o cara que dirige o negócio de cima para baixo, é assim que é. E tem o cara que é o líder, que é o cara inspiracional, né? É o cara que é o sinal mais forte da sala, né? O cara que entra e fala assim, puta, esse cara, deixa eu ver o que esse cara vai falar, esse cara, né? Como é que você chega nesse ponto, né? É você realmente se preocupar com essa evolução que a gente falou aqui. É o ser justo, é o cuidar das pessoas, é o nunca deixar de ser curioso, de querer aprender mais, é o me dedicar para aprender mais, é o ser disciplinado em todas essas coisas, né? Quando você consegue ser essa pessoa, você saiu do seu chefe para você ser o líder inspiracional. O jogo muda, né? E eu vejo que essas pessoas que eu tenho contato e que eu admiro, todas elas têm essas características. Tem um ponto que me vem na cabeça, talvez complementar, óbvio, a tudo isso que você já comentou, que ainda é a importância de um coach ali, né? De alguém mais experiente para talvez te apontar alguns dos problemas ali no meio do caminho. Eu terminei um curso essa semana, eu tô terminando, termina amanhã. E ele fala muito disso, né? De como o líder tem que ser mais coach-like, né? Como que você pode... E como fazer isso, né? Porque aí é uma outra armadilha. Como é que você controla o seu monstro advisor, sabe assim? Porque alguém vem... Imagina o seguinte, eu venho falar com você de marketing. Pô, você vai falar, Fábio, é assim, assado, é isso, é aquilo. Você vai colocar tudo que você entende que é o melhor. Você está me ajudando? Claro que você está me ajudando. Mas está me ajudando médio. Sim. Né? Se ao invés de você me dizer... Que é a mesma coisa que você falar para mim, faz um armlock voador aí e pronto, né? Não é... O ponto não é nem esse. O que eu digo é o seguinte. Ao invés de você me dizer como eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, como é que você pode me ajudar a entender? Que é o papo que a gente estava tendo antes de entrar no estúdio, né? Cara, as pessoas falam de marketing digital, mas elas não entendem a essência, o porquê das coisas, né? Então, você usa a ferramenta do momento. Mas a ferramenta do momento, você pode aprender a fazer ela muito bem e daqui a 2 semanas o algoritmo muda e você não sabe fazer mais nada. Né? Quando você tem um entendimento, né, de como funcionam os gatilhos mentais e tal, você vai achar outro caminho para fazer aquela coisa funcionar. Perfeito. Então, é um pouco isso. O coach-like, né, a ideia de você ser um melhor advisor é muito mais de você deixar a pessoa se desenvolver através de perguntas e silêncio do que de realmente dizer o que ela deveria fazer. Porque vai que ela encontra uma solução muito melhor que a tua. Sim. Através do teu advisor, entendeu? Da tua direção. Então, acho que isso vai de encontro com ser inspiracional e não ser bossy. Sabe assim? Faz todo sentido. E até o negócio que eu falei acho que tem 2 pontos, então, né? Um que é, de fato, um processo de aprendizagem onde
Eu tô te ajudando a aprender sobre o negócio e não dando a resposta pronta. E aí o que eu tava falando, que até eu achei que você ia falar disso, era também muitas vezes não adianta eu dar a resposta pronta se você não entende até o como chegar naquele negócio, né? Então não adianta eu falar assim, não, pô, mas é só você fazer um canal no YouTube para ele crescer, fazer um negocinho, e você, cara, mas peraí. Não sei nem por onde começar a fazer um negócio. Cara, né? sabe que antigamente, meu irmão é 4 anos mais velho que eu, e meu irmão era muito bom em matemática e física e eu era muito ruim. Então, ele, pô, imagina, 4 anos de diferença, eu chegava com os problemas para ele resolver. É ridículo. Ele né? olhava e fazia assim, aqui, ó. Aí eu falei, como, aqui o quê? Ele falou, você não viu o que eu fiz aqui? Eu falei, não, para mim era aquela fórmula da física nuclear lá. Era igual. Quer dizer, o cara tá muito... Não adianta ele me explicar daquele jeito, né? Exato. Quer dizer, eu não entendo nem a primeira conta. Eu acho que é um pouco isso, cara. Você tem que ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Eu acho que esse é o líder do futuro. Muito bom, muito bom. E essa parte dessa formação de líder também é uma das coisas que vocês pegam bem pesado na lógica da aliança, né? Sim, eu acho que cara, o entendimento é como que a gente vai replicar esse negócio, né? Como que eu vou ter 1000 academias no mundo fazendo um jiu-jitsu, entregando o jiu-jitsu da mesma maneira? Eu preciso criar líder, velho. Eu preciso criar muito mais líderes que pensem o jiu-jitsu, na verdade, na mesma linha, mas que criem coisas diferentes, que façam, né, formas de fazer diferente, que deem ideias diferentes. Eu acho que a gente está nessa busca, né? A gente quer criar cabeça boa, né? Boas pessoas dão bons campeões. Boa. Cara, muito massa. Pô, realmente daria para ir bem mais longe aqui. Tem aspectos seu como atleta, tem aspectos seu como negócio. Mas para a gente também respeitar seu horário aqui, vamos partir para a última. Ainda é um piloto, então talvez a gente no Deep Grove a gente sempre termina de uma forma que eu tô tentando um negócio, vamos ver. Mas eu queria que você desse uma dica aqui para os nossos ouvintes. Meio que assim, o que pode ser uma coisa que eles podem começar a fazer que já pode impactar imediatamente ali o desempenho físico, cognitivo, mental, enfim, já começar uma transformação em direção ao alto desempenho? Deles ou da equipe? Vamos começar deles. Que eu acho que é assim, você não pode exigir dos outros o que você não faz, Exato, né? Então vamos começar por vocês. Cara, eu acho que vocês poderiam começar é a filosofia Kaizen, a filosofia do 1% melhor todos os dias, né? Então, assim, vamos olhar nas suas atividades. Pô, quanto você está estudando? Quanto você lê? Né? Vai ter gente que tem uma boa quantidade de leitura e tem gente que não tem nem o hábito, né? Puta, vamos começar a ler 10 páginas por dia? Entendeu? Pô, 20 minutinhos, sentar ali 10 páginas por dia. Como é que você está se alimentando? Vamos tentar melhorar, vamos tirar alguma coisa que você sabe que não é legal para você, né? Começar a criar esses hábitos pequenos hábitos de transformação. Você vai ver que, assim, cara, realmente, eu acho que a farinha me faz mal. Pô, farinha é um negócio que está em todo lugar. Mas, vou tirar a farinha, entendeu? Vou tirar o doce, enfim, o que for que você possa melhorar um pouco a sua alimentação, um pouco a sua disciplina de leitura, um pouco a sua qualidade de sono. Pô, vou deixar o celular fora, vou parar não vou levar o celular para a cama, entendeu? Vou cuidar um pouco mais da minha saúde, vou fazer atividade física, não estou fazendo nada, vou fazer 20 minutos. Sim. Né? Cara, se você faz isso incessantemente, daqui a um ano, é outra pessoa. Quando você olhar para trás, você é outra pessoa. Entendeu? Você é outra pessoa. Então, as pessoas, de novo, elas botam as coisas muito a futuro. Né? Assim, eu gostaria, tá muito longe, não vou. Aí você não dá o primeiro passo. Sim. Entendeu? Mas o legal não é... Esquece o resultado. Sim, entendeu? Se concentra no processo. É muito legal você chegar em casa... Tem uma história do Admiral McHaven, que depois virou, inclusive, um livro dele, que é o Make Your Bed. Make Your Bed. Make Your Bed. Ele fala, cara, você chegar em casa
de um dia que você cumpriu tudo, é muito legal. Quando os resultados são bons, é ótimo. Mas o Make Your Bed diz o seguinte, cara. Faça a primeira tarefa do dia. Né? A primeira tarefa do dia é você, sei lá, fazer tua cama. Muita gente não tem esse costume. Tudo bem, é se alimentar no café da manhã? Puta, eu vou fazer minha primeira ação do dia muito bem feita. Só para dar o primeiro check ali de... Cara, o meu vai ser 100%. Quando você dá o teu primeiro check 100%, puta, você não quer fazer o segundo ruim, cara. Sim. Você não quer estragar. Aí o teu segundo tende a ser bom também. Né? E a tendência é que você vá fazendo isso ser bom o tempo inteiro. Para que você quando você chegar de noite em casa, deitar na cama e falar, porra, meu dia hoje foi foda. Hoje eu fiz tudo, entendeu? E é isso que a gente volta lá para a questão da satisfação de ter superado o sofrimento, né? Que, cara, é isso, entendeu? Tua vida vai ficando melhor. Muito foda. Querido, obrigado. Pesão, Demais. valeu. Adorei o papo. Muito bom. Valeu, pessoal.